Nesse momento eu cumprimento cada um dos meus amados irmãos, os meus amigos, colegas, também os meus queridos alunos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças por mais uma oportunidade que Deus me concede, poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita é para postar mais um comentário de uma das nossas lições. Temos tido o privilégio de estudarmos aqui lições maravilhosas. Estamos chegando aí para o final de mais um trimestre, o terceiro trimestre aí da CPAD, e louvamos a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui durante esse tempo. Hoje nós estaremos trabalhando a nossa penúltima lição, a lição de número 12, de 18 de setembro de 2022. A lição de hoje ela nos traz um título muito interessante, que é sobre a sutileza da espiritualidade holística. É um tema muito desafiador, talvez desconhecido da maioria do público evangélico, também do público secular. E nesse momento eu quero trazer uma leitura dessa lição, fazendo aqui algumas observações que eu julgo serem muito importantes, e em dados momentos aqui na lição eu vou também, em certa medida, estar discordando de alguns aspectos que é abordado aqui na lição, pois eu julgo que esse tema ele exige um certo cuidado na sua abordagem, porque de fato não é um tema tão comum de se abordar, e eu espero que eu consiga minimamente, dentro aqui das minhas condições de saúde, eu consiga abordar o tema dessa lição de uma maneira que venha corresponder ao que minimamente esse tema exige. Peço a vocês que continuem orando por mim. Ainda continuo aí com uma tosse muito forte, tem me prejudicado muito, inclusive no meu trabalho secular. Então peço a oração para que Deus continue me abençoando, me dando a sua graça, e que eu possa em breve estar com a saúde restabelecida. Às vezes a minha voz falha, e aí a tosse ela tem aumentado em relação à tosse que eu já tinha antes aí desses dias difíceis que eu passei aí de enfermidade. Mas eu louvo a Deus porque Ele é um Deus misericordioso. Bem, tratar desse tema, eu confesso que é algo muito importante, porque ele nos traz a possibilidade de entendermos algo que aparentemente ele parece totalmente nocivo, a depender da abordagem que se faz do tema. Portanto, eu quero, de uma maneira assim muito sensata, eu quero abordar o tema sem uma forçação de barra e deixar que você faça a sua análise, você tire a conclusão a partir daquilo que eu irei apresentar. Sabemos que tratar a lição aqui, ela tem proposto falar de algumas sutilezas que têm tentado minar a vida cristã, os ensinamentos da palavra de Deus, e dessa feita ela propõe a falar da sutileza da espiritualidade holística. Louvo a Deus pela iniciativa da lição. Em dado momento eu percebo que ela consegue de fato fazer uma abordagem proveitosa, mas também há alguns equívocos que eu penso que deva ser sanado para uma abordagem mais responsável, vou dizer assim. Não sei se a expressão é um tanto quanto pesada. Bem, em primeiro momento eu quero tentar abordar
aqui as duas palavras, os dois conceitos fundamentais da lição. Não vou abordar a questão da sutileza, que é algo que nós já temos falado e todo mundo sabe a própria definição do que é sutil, daquilo que é muitas das vezes aparentemente inocente, mas que acaba envolvendo as pessoas. Essa ideia da sutileza é uma espécie de uma dissimulação, vamos dizer assim, o disfarce do objetivo em si, alguém que tenta de uma certa forma alcançar ou propor algo, mas de uma maneira disfarçada. Então podemos entender aqui sutileza como um disfarce, mas o que eu quero de fato é refletir nessas duas palavras, espiritualidade e holística. Espiritualidade e holística, que são os dois termos abordados aqui na revista. No primeiro momento não vou falar de espiritualidade, vou falar logo de holística, que talvez seja um conceito mais menos conhecido, vou dizer assim. Eu iria falar mais abstrato, mas espiritualidade talvez seja mais abstrata ainda, esse conceito seja mais abstrato. Mas o que eu quero chamar a atenção é a ideia aqui do holístico, que devemos fazer uma análise, porque inclusive nós temos aí a medicina holística, a educação holística, a visão holística, por exemplo, na economia e etc. E aqui o foco da lição é tratar a questão do holístico, mais especificamente no tocante à espiritualidade ou no tocante à religião. Bem, a ideia aqui do holístico, segundo algumas definições que nós temos, é exatamente procurar compreender os fenômenos na sua totalidade. Então, o holístico ele tenta propor que a vida como um todo, qualquer questão, qualquer fenômeno, qualquer evento, ele não deve ser analisado de uma forma isolada. É necessário que procuremos compreender aí os fenômenos na sua totalidade, no seu conjunto, já que essa visão holística ela propõe que as coisas estão interligadas aí no cosmos e não há como entendermos um fenômeno separado do conjunto fenomênico, do conjunto dos vários fenômenos. E mais especificamente falando sobre a holística no tocante à religião, o que nós podemos perceber aqui, segundo o que eu aqui pude pesquisar e trazer de uma maneira mais didática, vai abordar o seguinte, que a hipótese é que o indivíduo, dentro dessa questão holística, que o indivíduo ele vive a espiritualidade holística de maneira privada e experiencia elementos substitutivos da religião institucional no seu dia a dia através da vivência da mobilidade religiosa, na busca por experiências afetivas que envolvem a imanência da transcendência de maneira corporificada. Esse fragmento aqui, ele vem abordar que a holística no tocante à religião, ela propõe que o indivíduo ele viva a sua espiritualidade de uma maneira privada, ou seja, sem que ele precise da organização religiosa, da religião, no caso institucionalizada, podemos dizer assim, e ele vai viver essa espiritualidade holística de maneira privada, de modo que ele possa experienciar, e aí no caso os elementos que compõem aí o cosmos, o elemento que compõe o todo,
do universo, da vida de um modo geral, de modo que ele venha de uma forma privada experienciar elementos que vão substituir, que serão os substitutos da religião no seu aspecto de organização, de instituição. Então, essa experiência holística, cada indivíduo deve desenvolver a sua e ser levado em contato a experienciar esses elementos da natureza, esses elementos cósmicos, que venha exatamente substituir a religião aí organizada, e através dessa mobilidade individual na busca do conhecimento dos fenômenos como um todo, o indivíduo ele vai buscar experiências afetivas, como aqui a definição coloca, que vem envolver a imanência da transcendência de maneira corporificada. Ou seja, que o transcendente ele possa emanar, mas de uma forma por meio dos elementos, dos fenômenos que se apresentam ao homem. Então, aí no caso, o transcendente ele é experimentado por meio da imanência nos vários fenômenos que cercam o indivíduo. E ele pode ter essa sua experiência individual sem necessariamente pertencer a uma religião organizada. É um conceito que, de fato, ele está na moda, está em voga, porque a gente percebe que a cada dia mais o homem ele se torna um ser holístico, ele é levado a desenvolver a sua própria espiritualidade de várias maneiras, e boa parte isso tem crescido sem a tutela da religião organizada, da religião institucionalizada. Então essa seria, em síntese, a visão da chamada aqui pela lição espiritualidade holística, ou do holístico, sendo assim mais específico no conceito. Bem, então nós vimos aqui minimamente a ideia aqui do que seja o holístico, e agora nós vamos para a segunda parte aí da lição, que ela vai nos apresentar exatamente a questão, um outro termo, mesmo que a lição não explore, isso para mim foi uma falta muito grande da lição, não ter explorado o conceito de espiritualidade. Que na minha concepção, o conceito de espiritualidade, ele inclusive suplanta o conceito do holístico, e seria o holístico, isso na minha concepção, uma das maneiras de você desenvolver a espiritualidade. Lembrando que, vou aqui comentar um pouco sobre espiritualidade, que quando eu estou dizendo aqui espiritualidade, eu não estou necessariamente falando de religião organizada, que geralmente nós somos tendentes a entender a questão da espiritualidade como sendo, de uma certa forma, sinônimo de religião, mas não necessariamente a espiritualidade, ela, vamos dizer assim, ela precisa de uma religião, assim em termos organizados, para que ela possa ser expressada. Então espero que eu esteja sendo entendido no que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que não podemos ligar, ou não devemos, melhor dizendo, poder até podemos, mas não devemos ligar a questão da espiritualidade como se a única forma de você desenvolver a espiritualidade fosse por meio da religião. Eu sei que isso pode soar um tanto quanto estranho, porque para muitos a única forma que eles pensam, acham de desenvolver a espiritualidade por meio da religião. Você vai ter até abordagens que vai levar
por esse ângulo. Trabalhando aqui um conceito de espiritualidade aqui da Wikipédia, nos apresenta o seguinte: a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada à vivência religiosa. Eu acho esse conceito fundamental, muito importante, porque, como eu acabei de falar, nós não podemos limitar a espiritualidade à questão da religião ou da religiosidade, vamos dizer assim, formal. Bem, então, sendo assim, nós temos que observar que, nesse aspecto, quando coloca a questão da espiritualidade, né, como sendo essa busca o que transcendem ao mundo tangível, buscar aí o transcendente, a procura de um sentido, de uma conexão maior do próprio homem com o todo, com o cosmos, ou com o mundo espiritual, com aquele que está além do mundo empírico. Então seria exatamente essa a definição que eu diria que diz mais respeito o que é a espiritualidade. E aqui o comentário aqui da Wikipédia, ele vai colocar que a espiritualidade ela pode ou não estar ligada à questão da vida, da vivência religiosa. Então nós vimos o conceito do holístico e aqui o conceito da espiritualidade, e eu não posso fazer uma abordagem séria do tema sem que nós entendamos esses dois conceitos: o holístico, que seria essa integração do fenômeno como um todo, e a espiritualidade, que seria exatamente buscar um sentido para a vida que está além da esfera dos sentidos, buscar uma conexão com o mundo espiritual ou com o transcendente, de maneira que você venha compreender a tua própria ligação com o mundo espiritual. Então, partindo desse aspecto, eu tenho ultimamente, isso é claro, eu cheguei a essa definição, a essa conclusão. A vida toda eu não pensei assim, mas de cerca de uns 2 anos para cá, eu tenho refletido um pouco sobre a questão da espiritualidade, e eu cheguei à conclusão, e nem conhecia essa definição de espiritualidade, mas eu cheguei à conclusão que a espiritualidade ela não deve ser apenas limitada à questão da religião no seu aspecto formal. Da religião, toda religião, de uma certa forma, tem o seu aspecto formal. Então, segundo o meu entendimento, eu gosto de dizer para os meus alunos de teologia, segundo eu, brincando com eles, mas segundo o que eu pude compreender à luz da vivência, com os meus 51 anos de idade, nascido e criado num lar cristão, portanto, de uma certa forma, pertencente à religião cristã, evangélica, seja como alguém queira chamar, uma vez que seguir a Cristo é uma coisa e pertencer a um grupo organizado, e todos eles, em uma certa medida, são religiões, por que não dizer assim, e não há nenhum demérito nisso. Mas o que eu cheguei à conclusão é o seguinte: é que de fato a religião, isso é uma coisa que eu acredito, e há pouco tempo, como acabei de falar, eu não acreditava assim, mas quando você começa a estudar, a pesquisar e a ter uma certa autonomia intelectual, a gente passa a perceber algumas coisas que
a gente não consegue enxergar, mesmo porque a própria religião ela não nos permite poder vislumbrar, poder desvelar algumas coisas. Bem, então o que eu cheguei à conclusão é que a religião é uma forma, ou um meio, melhor dizendo, para o homem desenvolver a sua espiritualidade, mas não é o único meio. Então, é diferente do que a maioria pensa e pode até estranhar a minha fala, e eu não tenho nenhum problema com isso. Você pode ficar à vontade para mandar perguntas, questionamentos aí no canal no YouTube, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas, geralmente, as pessoas, na sua maioria esmagadora, e mais especificamente os religiosos e os evangélicos também não são diferentes, eles pensam que a espiritualidade só pode ser desenvolvida por meio da religião. No caso, aí cada religioso vai defender que a espiritualidade deve ser desenvolvida por meio da sua religião. Ele talvez não fale abertamente o conceito de espiritualidade, a defesa que isso tem que ser exercido na religião, mas no sentido prático das suas crenças, das suas vivências, no seu ambiente religioso, elas de fato vivem como se a religião organizada, enquanto organização, fosse a única forma do homem desenvolver a sua espiritualidade. Então é necessário que haja uma desmistificação dessa questão, e para que isso aconteça, em primeiro lugar, nós devemos meditar um pouco mais a fundo sobre o conceito de espiritualidade. Ou seja, deixando de lado os conceitos que nós vimos aqui da espiritualidade, não que eles não sejam importantes, mas falando numa linguagem mais simples, mais direta, até mesmo teológica, e, por que não, filosófica, falando de uma maneira mais simples, eu diria o seguinte: é comprovado pela arqueologia, a própria ciência, a história, etc., é comprovada que desde quando há humanidade, há vestígio de expressões religiosas, de expressões de espiritualidades as mais diversas possíveis. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, pelo fato, desde sempre, o homem expressar manifestações, principalmente religiosas, isso nos leva a crer que o homem ele traz consigo, já desde o seu nascimento, ele traz consigo, como posso dizer para ser melhor compreendido, ele traz consigo essa propensão, ele traz consigo a expressão, ou em si, algo espiritual. Ou seja, o homem ele não é apenas composto de elementos vitais, como os órgãos, etc. Ele não é apenas um animal, como os demais animais. Dentre as várias atribuições que nós podemos dar para o homem, para o ser humano, dentre as várias, nós podemos destacar a espiritualidade, ou seja, falando mais claro, a espiritualidade é essa consciência, essa marca que há dentro de cada ser humano, que faz com que ele pense, ele reflita que há algo além da esfera material, além aqui desse mundo empírico, que há algo de espiritual, daí vem o termo espiritualidade, há algo de espiritual, há algo de transcendente que ele busca compreender, ele busca entrar em contato para inclusive explicar a sua própria existência.
Então é em busca dessa conexão do espiritual. Ele vai fazer isso exatamente por meio da sua espiritualidade. Um animal, por exemplo, ele não está preocupado, um animal irracional, pelo menos não se sabe, só sendo animal para saber, mas certamente não há nada dentro da ciência humana que comprove que um animal ele está preocupado com a sua espiritualidade, por exemplo. Um animal tendo uma crise existencial, etc. Então o ser humano, na verdade, ele é composto de várias faculdades imateriais e dentre elas podemos destacar a espiritualidade. Então o ser humano é um ser portador de espiritualidade, ele é um ser de cultura, ele é um ser de ciência, ele é um ser racional. Então o homem ele é de fato, eu diria que o ser mais complexo que possa existir ou que nós temos conhecimento. Então, sendo assim, falando da espiritualidade dentro desse âmbito, que seria exatamente essa marca que há em todo ser humano ou em todo homem, essa marca, essa distinção, esse senso de que existe algo, existe o transcendente, vamos colocar assim, para abranger não apenas os religiosos formais, mas todo ser humano, todo ser pensante. Então existe o transcendente e a consciência que incomoda a todo homem de que há um transcendente, isso está ligado, essa é a expressão ou a sensação do que nós chamamos de espiritualidade. Só que para poder desenvolver essa sua espiritualidade, o homem, a princípio, ou pelo menos no que se percebe assim de uma forma mais patente, o homem ele vai então e cria a religião. Que a religião é uma construção humana, assim, a religião é uma criação humana. E ela foi criada exatamente com o objetivo, a princípio, hoje ela serve para muita coisa, mas no seu sentido mais primável ou primário, no seu sentido mais originário, a religião ela surge exatamente como um meio de desenvolver a espiritualidade. Então, só que com o passar do tempo, ficou quase que um consenso que a religião é a única forma, ou é a forma de você desenvolver a espiritualidade. Porém, existem pessoas que desenvolvem a espiritualidade, por exemplo, por outros meios que não são a religião, por exemplo, por meio da música, por meio da pintura, por meio da poesia, por meio da escrita, por meio do contato com a natureza mesmo, propriamente dita, animais, etc., plantas, rios, fogo, etc. Então, na verdade, nós vimos que as pessoas, no decorrer dos séculos, elas têm desenvolvido a sua espiritualidade de várias formas e, na atualidade, muito mais, que é a ideia desse contato com o holístico, esse contato com o todo, com os fenômenos como um todo. Então, diante dessa realidade, é necessário que nós tenhamos uma mente aguçada, uma mente lúcida quanto a essa realidade, para nós não chegarmos ao ponto de acharmos que a única forma do homem desenvolver sua espiritualidade é através da religião. Eu diria que a religião é a forma prevalecente e talvez, a depender dos preceitos éticos e moral dessa religião, se ela está alinhada, por exemplo, com princípios que sejam universais, princípios como a questão da sacralidade da vida, a questão do amor ao outro. Se essa religião ela se pauta por esses elementos,
que são essenciais, eu diria que uma religião dessa natureza, ela seria um lugar talvez ideal ou mais recomendado para desenvolvermos a nossa espiritualidade de uma maneira mais, vamos dizer assim, que nos leve em contato com o maior número de pessoas que assim o desenvolvem. Porém, eu não posso, em hipótese nenhuma, ou pelo menos eu não devo, limitar o desenvolvimento da espiritualidade à minha religião. Por mais que eu defenda a minha religião, por mais que eu acho, ou mesmo que eu não fale, mas que de uma certa forma eu viva no pensamento de que a minha religião, as outras até que podem prestar, mas a minha é melhor, ou não tem outra melhor do que a minha, no mínimo a minha é igual às outras, mas é necessário que nós também nos atentemos a esse ponto, que existem pessoas que estão desenvolvendo a sua espiritualidade não necessariamente por meio de uma organização religiosa. Eu sei que essa é uma abordagem um tanto quanto sensível, é uma abordagem um tanto quanto desafiadora, e o mais interessante seria trazer essa abordagem num ambiente onde possa ter interação imediata, no sentido das perguntas, do contraditório, para que se de fato crie um pensamento mais saudável, um pensamento, vamos dizer assim, que seja no mínimo esclarecido. Bem, então, partindo dessas proposições que eu tenho aqui colocado, a minha ideia aqui é exatamente analisar a lição, não tirando o foco da lição, quando o comentarista coloca a sutileza da espiritualidade holística. Aqui eu creio, eu entendi o que ele quis dizer, mas na verdade o que eu gostaria de dizer, já de antemão, dentro da minha crítica, a principal crítica, talvez a única crítica que eu tenho à abordagem do tema, é que quando eu falo espiritualidade holística, em certa medida há um equívoco e ao mesmo tempo, de acordo o ponto de abordagem que você toma, pode parecer que há uma certa redundância no sentido temático, porque em certa medida a ideia do holístico ela está ligada não apenas à questão dos fenômenos da natureza como um todo, mas essa, vamos dizer assim, essa junção ou de uma certa forma essa conexão da natureza com o mundo espiritual. Então há uma certa, vamos dizer assim, de longe, é claro, há uma certa junção do holístico com a espiritualidade. Não estou dizendo que seja a mesma coisa. Não estou dizendo que seja a mesma coisa. Mas, separando a espiritualidade do holístico, eu diria que ao invés aqui do comentário, ou comentarista, melhor dizendo, ele colocar a espiritualidade holística, seria mais interessante, eu acho que seria mais sensato, ele colocar o holístico como uma forma de você desenvolver a espiritualidade. Eu acho que dentro daquilo que eu trabalhei, do conceito que eu apresentei, seria o mais lógico dentro dessa abordagem, desse gancho de abordagem. Por quê? Porque uma vez que eu aqui afirmei e li o conceito e eu, vamos dizer assim, eu penso dessa forma mesmo antes de conhecer o conceito formal de espiritualidade. Então, uma vez que a espiritualidade ela pode ser desenvolvida de várias maneiras, como falei, através da música, da poesia, da pintura e através da religião, que é o meio, vamos dizer assim, mais usado para desenvolver a espiritualidade, por que também não afirmar que a espiritualidade pode ser desenvolvida através do holístico? Então, ela pode ser desenvolvida através do holístico, mesmo porque existe vamos dizer assim, as religiões holísticas, que seria
Uma religião é uma forma de você desenvolver a espiritualidade dentro de uma religião que, por sua vez, tem uma abordagem holística, entende? Então, nesse aspecto, eu julgo ser muito importante que a gente entenda aqui, ao invés de uma espiritualidade holística, que a gente entenda a espiritualidade sendo desenvolvida através do holístico, da holística, seria, na minha concepção, seria a abordagem mais plausível. Bem, feito essas observações, vamos então agora para o estudo da lição aí, do que o comentário ele nos apresenta. Bem, aí o textuário da lição nos diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí nós vamos ver esse texto aparecendo, reaparecendo na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou desenvolvê-lo agora, fazer um comentário. A verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Aqui, uma vez que eu trouxe o conceito de espiritualidade como sendo, falando de uma maneira assim bem mais simples, como sendo essa parte espiritual que há em todo homem tem a sua parte espiritual, ele não é apenas matéria, ele é matéria e espírito. A espiritualidade seria exatamente a manifestação das faculdades do espírito, podemos dizer assim, que seria a espiritualidade. Então, como o homem ele é corpo espírito, ou corpo alma espírito, a depender aí da leitura, se dicotomista ou tricotomista. Então, uma vez que o homem ele não é só matéria, ele também é imaterial, ele tem essa parte material, espiritual. Então, é necessário que nós entendamos que se a espiritualidade é exatamente uma manifestação do homem espiritual, então essa espiritualidade ela vai se manifestar, no caso, através, por exemplo, da religião. Então, quando eu coloco aqui que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrada em Cristo, eu acho problemática a expressão que esse tipo de espiritualidade que não seja centrada em Cristo, ela deve ser falsa e rejeitada. Eu estou dizendo que há espiritualidade e espiritualidade, quando na verdade eu não concordo que há espiritualidade e espiritualidade. Há espiritualidade, vamos dizer assim, igual em todos os homens. Por quê? Porque todos os homens receberam de Deus o Espírito de Deus na sua vida, quando da criação. Deus soprou nele o seu Espírito. A questão é como o homem desenvolve essa espiritualidade. Então, se o comentarista ele colocasse que a questão, que qualquer forma de desenvolver a espiritualidade, que não esteja, por exemplo, falando assim mais especificamente dentro do âmbito cristão, evangélico, se ele colocasse a abordagem que uma espiritualidade que não é desenvolvida em Cristo, e aí vai bem além do evangélico, mas essa é uma leitura evangélica, então qualquer espiritualidade que ela não seja desenvolvida em Cristo, ou seja, qualquer espiritualidade que não esteja buscando o retorno para Cristo, ou para Deus de onde o homem saiu, essa espiritualidade ela está sendo, vamos dizer assim, mal expressada. E aí pode ser ela expressada por meio da pintura, da música ou da religião, inclusive. Porque, de fato, não podemos confundir religião com necessariamente Deus, necessariamente salvação, necessariamente vida com Deus, necessariamente o desenvolver da espiritualidade que leva o homem de volta para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que o criou. Então, na busca do desenvolvimento da espiritualidade, o homem ele pode desenvolvê-la numa religião, ele pode desenvolver em contato com a natureza, com o holístico, com o todo. Ele pode desenvolver, como falei, através da literatura, da música, da poesia, da pintura.
ele pode desenvolver sua espiritualidade, por exemplo, adorando uma imagem de escultura, pode desenvolver adorando seres que nós consideramos malignos, ele pode desenvolver essa espiritualidade por meio das várias matrizes religiosas que existem, e não só por meio da matriz evangélica ou aí do cristianismo, entende? Então o assunto ele é bem mais complexo. Eu sei que talvez isso esteja chocando alguns dos ouvintes, porque não é uma abordagem comum que eu estou fazendo, nunca fiz esse tipo de abordagem na igreja. Mais ou menos, de uma maneira bem acanhada, já fiz essa abordagem com os meus alunos da disciplina Introdução à Filosofia, num curso de teologia, uma vez que é um desafio ensinar a filosofia num curso de teologia, tendo, no caso, como eu, uma formação filosófica. Então o desafio é bem maior, porque não só na maioria dos seminários e da própria escola fundamental e ensino médio, a maioria daqueles que trabalham com filosofia não são formados na área de filosofia. Então é o seguinte, então, voltando para a minha abordagem, então é necessário que nós venhamos desvincular espiritualidade de religião, ou para ser mais, vamos dizer assim, trazer algo mais para o nível da transcendência, é necessário que nós venhamos diferenciar a espiritualidade de espiritualismo. Todo ismo ele tem uma conotação humana. Cristianismo, budismo, islamismo, catolicismo, todos os ismos, eles foram criados pelos homens. Só que eu não posso confundir, eu não posso pensar que espiritualidade e espiritualismo seja a mesma coisa. Eu posso desenvolver ou manifestar a minha espiritualidade por meio de um espiritualismo católico, evangélico, budista, etc, etc. Mas isso não quer dizer que a minha espiritualidade, no sentido mais originário, ela esteja me levando em contato com o ser superior, que no caso nós cristãos chamamos de Deus único e verdadeiro. Não importa o nome que você chama, se você chama da grande mente, do motor imóvel, do arquiteto do universo, ou você chama de Deus como nós chamamos, uma coisa nós temos que admitir, que há um ser superior. Nós cristãos não temos dificuldade de chamar esse ser de Deus. Então o que eu quero levar ao teu entendimento, que desenvolver a espiritualidade por meio de um espiritualismo não significa necessariamente que nós estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade no sentido de estarmos entrando em contato ou retornando para esse ser superior que nós cristãos, nós evangélicos, nós chamamos de Deus. Espero que você esteja compreendendo. Escuta o vídeo, repita várias vezes para que você possa entender minimamente o que eu estou falando. Então, nesse sentido, é necessário que nós tenhamos cuidado, portanto, ao dizer o comentarista que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centrada em Cristo, mas que seja centrada em outra coisa, essa espiritualidade é falsa e rejeitada, eu discordo. Não existe espiritualidade falsa. Não existe espiritualidade falsa. O que existe é maneiras de desenvolver essa espiritualidade, maneiras essas, inclusive pode ser através da religião, maneiras essas que não necessariamente estejam nos levando em contato com o Criador ou com o ser superior que você creia que existe, que seja o Criador de todas as coisas, seja a causa incausada que causou todas as demais causas e coisas existentes. Bem, essa é a abordagem que eu faço e a minha crítica aqui à verdade prática, que na verdade é a mesma crítica que eu fiz em relação aí
o título da lição. Bem, sendo assim, nós vamos agora para a leitura bíblica em classe. São poucos textos, na verdade apenas 3 versículos, e eu não quero assim me delongar muito, porque confesso que o meu objetivo aqui nessa lição era mais trazer esse conceito do holístico, da espiritualidade, esses equívocos que comumente se comete. Essa é a minha contribuição a termo de subsídio para o estudo da religião. É claro que provavelmente muitos professores que me assistam não vão colocar isso em prática, mesmo porque podem estar num ambiente religioso que seja perigoso fazer essa abordagem que eu fiz, pode ser perigoso. Eu não espero ser compreendido, inclusive pelos meus irmãos de comunidade, os irmãos que têm acompanhado os meus vídeos. Eu não espero que você concorde comigo, não espero compreensão de todos, mas pelo menos eu estou colocando a minha maneira, que eu julgo, tanto a nível do meu entendimento, não só bíblico, como do meu entendimento de vida, do meu entendimento enquanto um ser portador da espiritualidade, um ser portador de uma fascícula divina, que é o Espírito de Deus, que está em qualquer homem. Todos os homens que foram criados por Deus receberam de Deus uma parte imaterial, uma parte espiritual, que segundo a Bíblia, que nós cremos, essa parte espiritual um dia você há de prestar conta ao teu Criador. Bem, aí o texto da leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 14, versos 4 e 6. O primeiro verso, o verso 4, diz o seguinte: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aqui Jesus falando para os seus discípulos sobre a sua partida e dizendo para eles que eles conheciam para onde Jesus ia, como também conhecia o caminho. E aí, diante dessa pergunta, ou melhor, diante dessa afirmação, aí um dos discípulos de Jesus, Tomé, ele fala algo interessante, e ele toma a palavra como estando falando em nome dos demais, de todos. Tomé diz então o seguinte: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ou seja, Tomé aqui, ele não entendia que Jesus, por ter vindo de Deus, por ser o próprio Deus encarnado, ele voltaria para o Pai. Ele estava aqui na terra apenas de passagem para cumprir a obra específica de resgatar o homem, de redimir a humanidade perdida, trazer a humanidade de volta para Deus. Ou seja, recuperar no homem o verdadeiro sentido da sua espiritualidade. Então Tomé, ele vai dizer: não, mas a gente não sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho? Só que Jesus, ele não estava falando de uma caminhada, de uma viagem material. Ele está falando da sua missão divina, da sua missão espiritual. E aí na sequência, no verso de número 5, aí o verso 5, melhor dizendo, Tomé faz a pergunta para Jesus: nós não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho. Aí no verso 6, nós vamos ter então a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este texto, apesar de conhecido de muitos, ele possui uma profundidade, ele possui uma dimensão espiritual que muitas das vezes nós não atentamos para ele. Jesus agora ele está dizendo a Tomé que, de fato, o caminho que ele está falando e o lugar para onde ele fala que vai, está voltando, não é deste mundo, não é da esfera material. E ele vai usar aqui as expressões que eu quero meditar nas principais expressões do texto, quando diz o texto, olha, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho,
Aqui sempre os pregadores falam sobre isso. Jesus não é um caminho, Jesus não é uma alternativa. Você pode ter aí várias alternativas humanas para desenvolver a sua espiritualidade por meio da religião, da música, etc. Porém, a sua espiritualidade, ela será desenvolvida de forma que você volte para Deus à luz da Bíblia, à luz do pensamento cristão. Agora eu posso dizer assim, já que eu não posso exigir que a palavra de Deus seja uma regra de fé e prática para aqueles que não a têm, ou não temem a Deus, ou não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, mas em termos cristãos, eu quero dizer que a tua espiritualidade, ela será desenvolvida de uma forma legítima se você desenvolvê-la através de Cristo Jesus. Ou seja, segundo o pensamento cristão, o pensamento bíblico, é somente através de Cristo que o homem pode voltar-se para Deus. Ou seja, a sua espiritualidade, ela estará sendo desenvolvida de forma correta, não se você se entregar a uma religião, ou a um fenômeno da natureza, ou uma arte, etc. Não. A espiritualidade, à luz da Bíblia, ela só é desenvolvida de maneira correta se ela estiver sendo desenvolvida em Cristo. Ou seja, se o homem reconhecesse pecador e voltasse para Deus por meio de Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. É nesse sentido que nós devemos entender essa expressão. Então Jesus diz que ele não é uma opção, ele não é um caminho, ele é o caminho, ele é a opção. Ele é o caminho, ele é a verdade, não é uma verdade. Cada religião tem a sua verdade, cada artista pinta a sua verdade, porém Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. E ele é a vida, não é uma vida, ele é a vida. Então, em termos bíblicos, em termos teológicos, em termos cristãos, a única e verdadeira forma, a legítima forma, estou dizendo em termos cristãos, em termos teológicos, em termos bíblicos, é bom que eu deixe bem claro do lugar que estou falando. Então, em termos bíblicos, a única forma do homem desenvolver a sua espiritualidade de forma legítima é exatamente em Cristo, é voltando-se para Cristo e não tendo encontro com a religião, seja ela espírita, budista, católica, evangélica, seja ela qualquer que seja, certo? Aí Jesus, então, ele vai responder a Tomé: olha, Tomé, o caminho que eu estou te falando, para onde eu vou, vocês dizem não saber o caminho, mas o caminho sou eu que estou convosco. Como é que vocês não sabem o caminho? No outro momento ele vai dizer: olha, quem vê o Filho vê o Pai. Então eu sou o caminho que leva o homem ao Pai, que leva o homem a Deus. Ele vai exatamente com essas expressões: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui tem uma expressão que às vezes nós não atentamos, e ele vai dizer aqui, olha, ninguém aqui quer dizer pessoa alguma, ou seja, todos os homens, nenhum pode chegar ao Pai se não for por mim. Mas olha a forma como Jesus ele expressa. É claro que há versões que vai dizer ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, você pode ter até versão que fale isso, não me lembro ter entrado em contato com alguma, mas eu quero chamar a atenção para aí a expressão vem ao Pai. Porque aqui como um professor também de língua portuguesa, um estudante da língua, eu quero chamar a tua atenção aqui para que esse verbo vir, porque aqui Jesus ele não está dizendo, olha, ninguém, pessoa alguma, vai ao Pai, a não ser por mim. Se ele dissesse isso, ele estaria falando uma verdade sem sombra de dúvida. Olha, ninguém vai ao Pai,
a não ser por mim. Está correta a afirmação? Estaria 100% correta. Não haveria nenhum erro em Jesus dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque de fato ninguém vai a Deus senão por Jesus. Entende? Mas aí você pode me questionar: mas então onde é que você está achando a diferença aí da ideia do verbo vir nessa forma aí, vem ao Pai? Porque é interessante que quando você usa a expressão vai, te remete para um futuro, algo posterior, mas quando você usa aqui a expressão vem, mesmo que de uma certa forma isso é uma ação que ainda vai acontecer, mas é necessário que nós entendamos que quando alguém usa a expressão, por exemplo, você vem aqui na minha cidade, é necessário que você entenda que a expressão, quando alguém diz você vem à minha cidade, é porque essa pessoa ela já está lá na cidade. Ela está em sua cidade e está te convidando para você ir até a cidade dessa pessoa. Caso ela não esteja na sua cidade, ela não pode dizer você vem à minha cidade. Ela vai dizer você vai à minha cidade. Entende? E isso tem toda a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa expressão de Jesus, ao dizer, olha, eu sou, ele está dizendo no presente, enquanto estava com os discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz vem, o Jesus que estava ali, ele também está expressando a sua divindade. Ele está manifestando a sua divindade, já que Jesus, apesar dele ter se despido da sua glória, em momento algum ele deixou de ser divino, ele não se despiu da sua divindade. Então, quando ele diz, estando aqui, enquanto homem, ele diz, ninguém vem ao Pai, esse vem nos remete a Jesus enquanto Deus. Porque se ele diz, ninguém vem ao Pai, é porque também ele está com o Pai. Também ele é o Pai. Entende? Então, por isso que eu disse e levei a sua reflexão, que alguém que mora e está numa outra cidade, ele não pode dizer, você vai para a minha cidade. Ele vai dizer, você vem, porque ele já está na sua cidade. Mas não estando na sua pátria, na sua cidade, ele vai dizer, você vai à minha cidade. Entende? Então, aqui Jesus que estava aqui, se ele falasse ninguém vai ao Pai, estaria correto, porque ele estava aqui. Mas quando ele fala ninguém vem ao Pai, ele transcende o momento ali de estar entre os discípulos, porque ele demonstra que ele está com o Pai. Por isso ninguém vem. Ou seja, olha, vocês que estão aqui, vocês não podem vir aqui onde eu estou com Deus, a não ser por meu intermédio. Daí Cristo, seu único meio, segundo a Bíblia, para você desenvolver a sua espiritualidade, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, estou falando aqui, enquanto ainda estou aqui, ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Cristo. Amém? Espero que vocês tenham entendido as minhas reflexões até aqui, porque é basicamente aquilo que eu tinha de falar da lição. Eu vou apenas ler os tópicos da lição e apresentar alguma coisa que porventura ainda eu não tenha abordado. Bem, aí o comentário da lição, a introdução nos diz o seguinte: nessa lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, e aí eu já coloquei as observações, não é uma nova forma de espiritualidade, segundo penso. Espiritualidade é uma só, não há velha, nova, cada um tem inventa uma espiritualidade, não é bem isso. Então aqui, com essas observações, ele vai dizer que uma nova forma de espiritualidade seria o holismo, colocando o holismo como uma forma de espiritualidade, mas como já abordei, é uma forma de desenvolver o que o homem procura, melhor dizendo, não que necessariamente ele vai desenvolver a sua espiritualidade, já que abordei
que a espiritualidade, de fato, ela é desenvolvida no sentido do homem voltar para Deus através de Cristo Jesus. Bem, então vou ler o comentarista, já fiz essas observações, vou ler o que ele apresenta. Então, nessa lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade, aí sim, o holismo pode ser uma forma de religiosidade, mas uma coisa é eu falar religiosidade, outra coisa é eu falar espiritualidade, não é a mesma coisa. Então, essa nova forma de religiosidade tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em busca ou em lugar da busca da cruz de Cristo, ergueu-se ao altar a Mãe Natureza, a questão do cosmos, dos fenômenos. Ergueu-se ao altar a Mãe Natureza, a Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam, no caso aí, todo o universo, o cosmos. E, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Indo para o primeiro tópico, nós temos aí o fenômeno religioso. Primeiro subtópico, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele, Jesus, o caminho que leva o homem até Deus, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que é interessante, o comentarista fala que Jesus sabia exatamente da necessidade, as necessidades mais profundas do ser humano, e dentre essas está a questão de desenvolver a sua espiritualidade, e Jesus ele se apresenta exatamente como o caminho para o homem desenvolver a sua espiritualidade. Ele apresenta como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser, ou vem ao Pai, no momento quando ele fala, a não ser por ele. Nós já explicamos sobre isso. Então, nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. É muito interessante que aqui esse subtópico fala sobre a busca do sagrado, e como falei, desde quando se tem notícia e pesquisas de vestígios de humanidade ou de homem na Terra, também junto com esses grupos humanos, também lá havia manifestações religiosas. Ou seja, isso prova que o homem ele tem, por natureza, a sua propensão, o seu anelo maior é conhecer o espiritual, é conhecer o sagrado. E aí esse sagrado, a busca pelo sagrado faz com que o homem desenvolva de várias formas a sua espiritualidade. Portanto, a busca do sagrado é uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então ali quando diante daquele contexto, Paulo vê ali que os atenienses, por serem muito supersticiosos, religiosos, tinha ali um altar para cada deus que eles conheciam, e um altar que não havia ali o nome de nenhum deus, mas apenas escrito altar ao Deus desconhecido. Eles faziam isso porque caso viesse um Deus não conhecido por eles, ou alguma divindade viesse reclamar porque não tinha um lugar, no caso, naquela cidade ou naquele país, então aí eles tinham um altar para essa entidade ou para essa divindade. E aí Paulo, diante daquele contexto, ele vai exatamente aproveitar como um gancho para falar de Jesus, que aquele Deus desconhecido era exatamente o Jesus que ele pregava. Louvado seja o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele vai exatamente dessa forma. O apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, ele observa ali a questão dos atenienses e vai exatamente a observar o comportamento religioso desses atenienses
ele vai chamar esses atenienses que de fato eles eram bastante religiosos. Então isso demonstra que o fenômeno aí religioso ele está presente na raça humana como um todo. Aí Paulo aqui está dando uma amostra dessa questão do fenômeno religioso, da busca pelo sagrado. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Davi ele expressa lá em Samuel 42:1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O homem de fato suspira por Deus, suspira pelo transcendente. O subtópico 2, Deus e os deuses. Aqui vai abordar, os vários deuses, e aqui o Deus com letra maiúscula, que é o Deus que nós cremos como sendo Deus único e verdadeiro. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste, é um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro que se revelou nas páginas da Bíblia, e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. Por exemplo, o apóstolo Paulo percebeu isso em Atenas. E aí a citação aqui de Atos 17:16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, por falta do conhecimento de Deus. Aí na lição, o comentarista ele prossegue, justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma, que a humanidade é enganada pelo diabo. Então, no desejo de expressar e desenvolver a sua espiritualidade de uma maneira, quem sabe, aleatória ou de uma maneira irracional ou impensada, o homem acaba tentando desenvolver essa sua espiritualidade das maneiras mais absurdas possíveis, inclusive por meio de sacrifícios humanos, como nós temos religiões que assim o fazem. Bem, aí nós vamos para o tópico 2 da lição, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Está basicamente dentro daquilo que já falei. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, como já falei. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso ele é adorado. Então, o homem não conhece o Deus verdadeiro, acaba então adorando ao Deus falso, segundo o que a Bíblia nos ensina. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal, Azerá como deuses principais, já estava presente nessas religiões. No antigo Egito, com seus muitos deuses, por exemplo, e na Babilônia, que adorava Merodach. A lista é extensa, a lista de deuses falsos é extensa. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma, culto e adoração a deuses falsos. Repito, não a espiritualidade pagã, mas a forma pagã de desenvolver a espiritualidade, que são coisas totalmente diferente. O pagão, aquele que não conhece Deus, ou aquele que não teve a felicidade de se voltar para o Deus verdadeiro que nós cremos, ele vai desenvolver essa espiritualidade por meio do paganismo. Ok? O subtópico 2 do tópico 2. O misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo, está na moda e faz parte do culto da elite cultural, principalmente a elite cultural, que tem aí as suas formas holísticas de desenvolverem aí a sua espiritualidade. Está nas universidades, está, no caso, nos filmes, no cinema, nos filmes de sucesso,
está nos livros de autoajuda, muito mesmo. Livro de autoajuda, que inclusive se tornam aí best-seller. E até mesmo nos currículos de escola, na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, como a lição chama, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que as antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvida que são ensinos de demônios. Seja aqui, o comentarista vai mostrar que essas formas de desenvolver a espiritualidade, que não seja através de Cristo, pelo menos na minha leitura, eu prefiro crer que ele quis dizer isso, senão eu digo isso. Essas formas de desenvolver a espiritualidade, que não seja por meio de Cristo, elas são malignas. Elas não levam o homem a Deus, isso seguramente à luz da Bíblia. O terceiro tópico, o fundamento da espiritualidade holística. Aqui o comentarista vai tentar mostrar quais são os fundamentos do que ele chama de espiritualidade holística. Primeiro subtópico, para aí no caso os holísticos, e não para a espiritualidade holística, para os holísticos, segundo o comentarista, não há um Deus pessoal, seja um Deus que relaciona com a criatura, um Deus que pessoalmente veio através de Cristo redimir o homem. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, é a questão do panteísmo, Deus está em tudo, então há uma integração entre o transcendente e aqui o mundo imanente, o mundo empírico, e esse transcendente ele emana em todas as coisas do mundo empírico, da natureza, seria aí em síntese a ideia holística. Bem, então, Deus tudo é Deus, melhor dizendo. Diz que tudo é Deus. Não Deus está em tudo, mas tudo faz parte, vamos dizer, do todo holístico. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade, ou um desenvolver de espiritualidade, dentro da minha leitura, panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. É um Deus impessoal, é uma força, uma energia. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Shivá, o xamã, são nomes diferentes para uma mesma entidade, que seja a força cósmica que habita aí o universo. Uma velha heresia com um novo formato e com uma nova roupagem. É o que nós temos aqui, o comentarista afirma e eu concordo. O subtópico 2. Não há uma verdade factual, segundo a visão holística. É aqui segundo o comentarista. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, por exemplo, não é considerada verdadeira para os adeptos dessa espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, essas palavras também não fazem sentido. Assim, para essa nova religião holística, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de expressar a espiritualidade. Que é algo interessante que aqui o comentarista ele afirma. E por fim, o último tópico da lição, nós temos aí a espiritualidade holística e a Bíblia.
Primeiro subtópico, o problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal, pois esquece o problema central do homem, o pecado. Esquece que o homem está em pecado e, como pecador, ele precisa de um grande salvador. Então esquece o problema do homem, que é o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seria uma espécie de uma espiritualidade, ou um desenvolver da espiritualidade por meio de da cultura. Uma espécie seria aí o próprio holístico como sendo uma religião cultural, espiritual, sem a necessidade aí de o cristianismo como tendo Cristo como centro. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado, segundo a luz da Bíblia, aí, Hebreus capítulo 3, verso de número 13. Por intermédio do engano, do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio, melhor dizendo, o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é a nova manifestação de espiritualidade, sempre fazendo essa correção. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Não é a espiritualidade, seria a forma ou uma forma encontrada para pretensamente desenvolver a espiritualidade. No caso, seria o holismo, essa forma mais atraente na atualidade. E por fim, o último subtópico 2, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística, ou no holismo. O homem é seu próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não veio a necessidade de um salvador. Cristo é descartado. E ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores que pensam serem forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa, em contato com o cosmos, com as forças espirituais, que, segundo a Bíblia, seria exatamente espíritos enganosos. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. Então aí está o comentário, isso da lição comentário, eu vou ler a conclusão e eu espero que eu tenha sido compreendido. Se não, vocês têm aí o meu canal aí no YouTube, vocês podem fazer perguntas e aqueles que me conhecem aqui pessoalmente podem me procurar para a gente bater aí um papo. Bem, a conclusão da lição. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Ou seja, resumindo, eu digo, a verdadeira espiritualidade, ela é desenvolvida, ela deve ser desenvolvida, não necessariamente por meio da religião, seja qual for ela, inclusive a evangélica. Não estou dizendo que a evangélica ela não tenha o seu papel, não como um fim, mas como um meio de apontar o homem, para o homem, aquele a quem ele deve se voltar e em quem ele deve desenvolver a sua espiritualidade. Mas o que eu quero deixar bem claro é que só é possível à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, como eu creio na Bíblia como palavra de Deus,
Só é impossível você desenvolver a sua espiritualidade de uma maneira correta, de uma maneira que você possa chegar a Deus. Só é possível através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe aí a sua família. Eu espero que eu tenha contribuído aí com algumas informações, e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, e que você tenha cuidado, muito cuidado, de que forma e por que meio você está desenvolvendo a sua espiritualidade. Não seja apenas, ou não seja um espiritualista. Não seja apenas um religioso. Tenha muito cuidado para não confundir a sua espiritualidade sendo desenvolvida em Cristo com o seu espiritualismo, que é desenvolvido por meio das religiões, inclusive por meio da religião cristã, ou por meio, quem sabe, da literatura, da pintura e etc. Não há nenhuma garantia que esses meios te levará a Deus, porque o único meio, o único caminho, a única verdade, a única vida que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, oreis por nós. Amém.